Prezado cursista, seja bem-vindo novamente às nossas aulas de Ética Profissional e Cidadania. Esse é o nosso terceiro encontro de um total de 4 aulas. Espero que você já tenha navegado pelos recursos disponíveis no AVA. O Fórum Tira Dúvidas, que nos permite interagir e sanar as dúvidas que surgirem. Lembro ainda que os fóruns de discussão são os ambientes propícios para tecermos contribuições respondendo aos questionamentos propostos sobre o tema e nos mantermos em contato com os tutores e colegas. Não se esqueça que é de suma importância que os prazos sejam respeitados para o bom andamento do nosso conteúdo. A temática ética, acima de tudo, foi dividida entre a aula anterior e a de hoje. Nesse terceiro encontro, abordaremos o tema Praticando Ética, a ética profissional. Teremos então como objetivo reconhecer a ética como decorrência das interações sociais e distinguir os conceitos de ética, valores e moral. Vamos começar. Antes de iniciarmos o assunto da nossa aula de hoje, vamos relembrar o que já estudamos. Vimos na primeira aula sobre a importância dos processos de socialização, sobre o conjunto de aspectos que transformam o homem em um ser social. No encontro anterior, falamos sobre alguns conceitos fundamentais na nossa disciplina, como ética e moral. Vamos relembrá-los? Moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. De modo simplificado, o sujeito moral é aquele que age bem ou mal, na medida em que acata ou transgride as regras morais, admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. A moral somente é universal e totalitária, diz respeito ao que se é como homem. Mais do que conhecimentos teóricos, é preciso praticar a moral. A educação é um dos caminhos a serem percorridos para viver bem e ter bons costumes. Não bastam boas intenções e bons desejos. Ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Essa reflexão orienta-se nas mais variadas direções, dependendo da concepção de ser humano tomada como ponto de partida, seja ela cósmica, da vontade de Deus ou em nenhuma ordem exterior à própria consciência humana. A ética pode ser considerada o estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Um dos seus objetivos é a busca de justificativas para as regras propostas pela moral e pelo direito. O princípio fundamental que constitui a ética é este: o outro é um sujeito de direitos e sua vida deve ser digna, tanto quanto a minha deve ser. O fundamento dos direitos e da dignidade do outro é a sua própria vida e a sua liberdade ou possibilidade de viver plenamente. Existem 4 eixos de conteúdos relativos à ética. São eles: respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade. Depois de relembrarmos esses 2 conceitos, ficará mais fácil a abordagem sobre ética profissional. A ética é aplicada no campo das atividades profissionais, se tornando indispensável ao profissional, pois a ação humana, o fazer e o agir estão interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. Já o agir se refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão. A fase da escolha profissional, ainda durante a adolescência, muitas vezes já deve ser permeada por essa reflexão. A escolha por sua profissão é optativa, mas ao escolhê-la, o conjunto de deveres profissionais passa a ser obrigatório. Geralmente, quando você é jovem, escolhe sua carreira sem conhecer o conjunto de deveres que está prestes a assumir, tornando-se parte daquela categoria. Toda a fase de formação profissional, o aprendizado das competências e habilidades referentes à prática específica numa determinada área, devem incluir a reflexão antes do início dos estágios. Ao completar a formação em nível superior, a pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e comprometimento com a categoria profissional, onde formalmente ingressa. Isso caracteriza o aspecto moral da chamada ética profissional.
A adesão voluntária a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as mais adequadas para o seu exercício. É fundamental ter sempre em mente que há uma série de atitudes que não estão descritas nos códigos de todas as profissões, mas que são comuns a todas as atividades que uma pessoa pode exercer. Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, mesmo quando exercidas solitariamente em uma sala, fazem parte de um conjunto maior de atividades que dependem do bom desempenho do trabalho. Uma postura proativa, por exemplo, é não ficar restrito às tarefas solicitadas, mas contribuir para o engrandecimento do trabalho, mesmo que temporário. As leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais e as pessoas que dependem deles. Há, porém, muitos aspectos não previstos especificamente e que fazem parte do compromisso do profissional com a ética. Aquele que, independente de receber elogios, faz a coisa certa. É imprescindível estar sempre bem informado, acompanhando não apenas as mudanças nos conhecimentos técnicos da sua área profissional, mas também os aspectos legais e normativos. Vá e busque o conhecimento. Muitos processos administrativos e jurídicos no âmbito da quebra da disciplina ética profissional, nos conselhos profissionais, acontecem por desconhecimento da própria ética profissional e negligência com os valores éticos e morais. Mas e a relação entre ética e economia? Para Nash, a ética dos negócios pode ser definida como estudo formal pela qual normas morais pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos da empresa comercial. Não se trata, portanto, de um tipo especial de ética, mas sim da utilização das normas morais pessoais no contexto dos negócios, acompanhado do estudo de como o ambiente empresarial afeta certos valores pessoais dos agentes envolvidos. Os agentes tomadores de decisões devem ter uma visão contextualizada da realidade com que se deparam, para só então determinar o curso de ação. A vida do profissional da área de finanças é acompanhada de uma série de demandas e pressões que geram dilemas de difícil solução, uma vez que a avaliação da linha de conduta passa tanto pelos fatores organizacionais quanto pelos pessoais. Não é recomendável uma postura romântica por parte desses profissionais. Por outro lado, as empresas certamente não agem eticamente apenas para não sofrer penalidades legais. Existe uma diferença profunda entre legalidade e moralidade. As empresas agem eticamente em conformidade com a moral socialmente predominante, porque as relações travadas entre as empresas e contrapartes são relações de força, relações de poder. Agir eticamente deixa de ser uma escolha e passa então a ser um imperativo estratégico para a sobrevivência. Podemos afirmar ainda que as áreas mais importantes da ética empresarial, no que tange a tomada de decisão gerencial, dizem respeito ao cumprimento ou não da legislação, a primazia do interesse próprio sobre os interesses da companhia e outras partes interessadas, e assuntos que transcendem a esfera legal. Fica claro, então, que quando discutimos ética nos negócios, estamos tratando justamente de escolhas quanto aos níveis de ação que podem ser tomados no âmbito organizacional e suas implicações de cunho moral. Cassese indica algumas das possíveis razões para o crescente interesse por ética, tanto em finanças como em outras empresas voltadas para o lucro. Pressão dos consumidores, melhorar a produtividade e o serviço aos clientes, competitividade. Ser ético é uma estratégia de marketing. Mudança nos valores da sociedade, pessoas em primeiro lugar, lucro depois. E temor de dano monetário e na reputação por procedimento não ético. Em vários contextos e ambientes de trabalho, ganham força movimentos pelo mundo em prol dos códigos de ética para todos os setores profissionais. Esses movimentos podem revelar ou indicar várias possibilidades. Mas você saberia dizer o que é um código de ética? Vamos agora entender um pouco mais sobre esse ponto da ética na atuação profissional.
A função principal de um código de ética é começar pela definição dos princípios que fundamentam e se articulam em torno de dois eixos de normas, direitos e deveres. Ao definir direitos, o código de ética cumpre a função de delimitar o perfil de seu grupo. Ao definir deveres, abre o grupo à universalidade. A definição de deveres deve ser tal que, por seu cumprimento, cada membro daquele grupo social realize o ideal de ser humano. O processo de produção de um código de ética deve ser por si só um exercício de ética. Caso contrário, nunca passará de um simples código moral defensivo de uma corporação. A elaboração de um código de ética, portanto, realiza-se como um processo, ao mesmo tempo educativo no interior do próprio grupo. Deve resultar num produto tal que cumpra ele também uma função educativa e de cidadania diante dos demais grupos sociais e de todos os cidadãos. E quais seriam, então, os limites de um código de ética? Um código de ética não tem força jurídica de lei universal, porém, deveria ter força simbólica para tal. Embora um código de ética possa prever sanções para os descumprimentos de seus dispositivos, estas dependerão sempre da existência de uma legislação que lhe é juridicamente superior e por ela limitado. Por essa limitação, o Código de Ética é um instrumento frágil de regulação dos comportamentos de seus membros. Essa regulação só será ética quando o Código de Ética for uma convicção que venha do íntimo das pessoas. Isso aumenta a responsabilidade do processo de elaboração do Código de Ética para que ele tenha a força da legitimidade. Quanto mais democrático e participativo esse processo, maiores as chances de identificação dos membros do grupo com seu código de ética e, em consequência, maiores são as chances de sua eficácia. As obrigações éticas da convivência humana devem pautar-se não apenas por aquilo que já temos, realizamos, somos, mas também por tudo aquilo que podemos vir a ter, a realizar, a ser. As nossas possibilidades de ser são parte de nossos direitos e dos nossos deveres, e a parte da ética da convivência. Numa perspectiva mais ampla e comparativa, se o tecido social resulta dos diversos vetores individuais e coletivos, não é demais admitir que o vácuo ético nas relações profissionais, organizações, fornecedores e consumidores tem forte correlação com a fragilidade da ética pessoal. Está hoje caracterizada pelo excessivo interesse do indivíduo por si próprio, pelo individualismo exacerbado, pelo narcisismo desmedido, pelo frágil sentimento de solidariedade. Com efeito, se as organizações são dirigidas por pessoas que não assimilam virtudes e se estas se moldam às crenças das organizações, na medida em que o homem despreza valores humanos, as organizações tendem a fazer o mesmo e a resvalar na moral e às vezes a abandonar a ética. Continuando na busca pelo conhecimento, vamos ver uma célebre frase do francês Balzac sobre o tema. Para Balzac, é natural destruir o que não se pode possuir, negar o que não se pode compreender e insuflar o que se inveja. As atitudes imorais e antiéticas produzem um sentimento mesquinho, tendo como consequência calúnias, difamações, traições, resistências passivas, chantagens. Quando decidimos falar sobre ética, estamos nos referindo à necessidade imperiosa de contextualizar no tempo e no espaço o histórico de todos os elementos filosóficos e assim podermos perceber sob fragmentos as condições dos problemas humanos. Segundo Edgar Morin, a ética se manifesta em nós de maneira imperativa, como exigência moral. Edgar Morin disse também que no mundo da globalização, onde as relações desiguais sedimentam a natureza humana e demandam a existência de uma ética da solidariedade que rejeite todas as misérias, as desigualdades, a intolerância, as barbáries e os fundamentalismos de toda a ordem, daí a necessidade de um princípio de completude que seja baseado numa totalidade simplificante. É preciso refletir sobre a deontologia da ética profissional, como uma ciência que estabelece normas diretoras
das atividades profissionais, sob o signo da retidão moral ou honestidade, estabelecendo o bem a fazer e o mal a evitar no exercício da profissão. Mas o que realmente é deontologia? Deontologia pode ser entendida como uma teoria moral criada pelo filósofo e jurisconsulto inglês Jeremy Bentham, que, rejeitando a importância de qualquer apelo ao dever e à consciência, compreende na tendência humana de perseguir o prazer e fugir da dor, o fundamento da ação eticamente correta. Partindo do pressuposto de que toda atividade profissional é sujeita à norma moral, a deontologia profissional, embora sistematicamente os ideais e as normas que devem orientar a atividade profissional, deve ter o seguinte esquema básico de conduta profissional. Na área da profissão, a deontologia interprofissional terá como norma fundamental zelar, com sua competência profissional e honestidade, pelo bom nome ou reputação da profissão exercida. Na área da ordem profissional, ou seja, na relação com seus pares e colegas de profissão, a norma fundamental será culto de lealdade e solidariedade, profissionais evitando críticas levianas, competição e concorrência desleal, sem descambar naturalmente para o acobertamento de qualquer ação dos colegas, sem nunca ferir a verdade, a justiça ou a moral, fugindo de toda máfia, de pactos de silêncio e de sociedades secretas, pois não são necessárias. Na área da clientela profissional, composta por usuários dos serviços profissionais, deverá haver 3 normas fundamentais: execução íntegra do serviço, conforme o combinado com o usuário, sempre que o pedido seja moralmente lícito no plano objetivo, não vá contra o bem comum, contra terceiros ou contra o próprio solicitante. A partir do que já foi estudado, podemos então sintetizar o conceito de código de ética como símbolos ou signos de atitudes que preservam valores pessoais, coletivos e institucionais, partindo-se do pressuposto maior de que profissão é o exercício habitual de uma tarefa a serviço de outras pessoas, segundo o caráter de especificidade nas distintas tarefas estabelecidas nos níveis de competências profissionais. Como a prática busca relações e meios, é preciso conduta condizente com os princípios éticos específicos. Faz-se necessário formar grupamentos de profissionais em atividades hegemônicas específicas. É preciso que haja um código de linguagem ética que reflita os mesmos valores para cada realidade processante, seja perante o conhecimento, seja no convívio com os colegas, classe, sociedade, pátria e como fim universal, perante a própria humanidade como conceitos de mundo. Não há formação de conceitos profissionais com plena evidência a terceiros das capacidades e virtudes de um ser humano no exercício habitual de suas tarefas, no nível da qualidade superior, se ele não percorrer o caminho das práticas de conduta também qualificadas e mensuradas em valores éticos. Considerar a ética nas dimensões relativas significa caracterizar uma permanente reflexão e revisão, de maneira que cada vez mais possamos caminhar para um processo de generalizações, na medida em que caem fronteiras e são suprimidas as tradições e os costumes culturais. Sabemos que ser ético é ser natural, estando as profissões a serviço do social, das células que a compõem, do conjunto social indiscriminadamente. Ora, esse ideal de cooperação orgânica e social precisa de uma atmosfera moral competente. No entanto, nem sempre é observável em nossa época, pois o Estado, como organização promovida pela sociedade, oferece-nos exemplos contrários e contraditórios pelo exercício ineficaz do que são normas legais ao bem comum. Sob esse ângulo, novos rótulos de ideias antigas vão surgindo, bem como uma proposta de resgate ética do Estado. O eixo parametral da ética social e as aspirações de conduta humana para a prática do bem são formas de se buscarem novas relações. Hoje, o conceito de profissão é trabalho, que se pratica com habitualidade a serviço de terceiros. É a prática constante de um ofício, no latim, officio.
deriva de oficina, loja, fábrica, laboratório e escola, isso é, uma profissão de forma que a profissão vai proporcionar ao indivíduo ser útil à sua comunidade pela prática da solidariedade, fazendo parte do tecido orgânico social. Quando direcionarmos nossas capacidades e níveis de competências para permitir um desempenho eficaz da profissão escolhida, estamos exercitando deveres éticos. A satisfação de quem recebe esses benefícios é o referencial das nossas atitudes, que governam as ações dos indivíduos perante o outro, ele próprio, a sociedade e o Estado. O compromisso diante de um agregado de deveres éticos compatíveis com a tarefa profissional precisa superar o complexo de valores pertinentes a cada profissão até tornar-se um valor mais amplo da ética profissional universal. O primeiro dever está na escolha da profissão, seguida do conhecimento sobre ela para finalmente ser capaz de exercê-la dentro de uma prática plena de conduta, cujos laços de valoração profissional sejam os valores adotados pela classe, sociedade e pelo próprio indivíduo. É preciso que o sujeito e sua profissão façam um casamento, pleno de prazer e influxos de amor. A escolha das tarefas deve ser a proveniência do dever a ser cumprido, visando a qualidade da execução dentro de uma conduta valorosa e refletida por práticas úteis e cheias de usufrutos e benefícios. Aí sim, ocorrerá o pleno dever ético. A identificação prazerosa com as tarefas de um trabalho precisa de convicções de escolha e dos sentimentos envolvidos com a escolha autônoma, pois quando um aluno perguntou a Mozart: "O que devo compor, mestre?", ele respondeu: "É preciso esperar." A impaciência do aluno fez retrucar, dizendo que o mestre já compunha desde os 5 anos. Ao que o gênio da música lhe respondeu: "Mas eu nunca perguntei a ninguém o que deveria compor." O dever deve fluir como um sentimento que faz bem, e não como algo que precisa ser cumprido a todo preço, para rapidamente se livrar do peso provocado pela falta de condições essenciais de opção. A consciência é que monitora as transgressões éticas que violentam a vontade humana, e ela mesma é responsável pela corrupção que fragmenta o ser ao longo da vida. Quem aceita tarefas sem ter a capacidade de exercê-las é condenável como prática antiética em função dos prejuízos que pode vir a causar a terceiros, desde que anteriormente seus juízos tenha identificado. Essa infração ética precisa ser superada pelo dever profissional de buscar conhecimentos e competências necessárias para a execução de tarefas desafiadoras. Não reconhecer que uma decisão faz a grande diferença diante das possíveis consequências já significa uma premissa antiética. Como profissional, deve-se permanentemente refletir sobre a condição humana para reconhecer permanentemente aprendizado com os outros, identificando situações em que o exigível não é executável. Ainda, o profissional tem o dever de conhecer e aprimorar-se no exercício da sua prática profissional, como também produzir avaliações sobre os níveis de competência emocionais, profissionais, intelectuais e cognitivas necessárias para que o exigível seja algo natural e sem traumas. Não se deve esquecer os limites do cumprimento dos deveres e das condições pelas quais o dever da ética fica comprometido pelas circunstâncias alheias à vontade humana, permitindo que forças externas se sobreponham. Os achismos do quase bom ou das intenções por negligência que levam a aceitar o menos mal não podem ser justificativa para o trabalho ineficaz. Pela profissão exercida, abrem-se as dimensões dos saberes das convivências isoladas, de grupos ou meios ligados às causas e efeitos humanos próprios, capazes de construir sucessos ou fracassos nas múltiplas relações interpessoais e intrapessoais, geradas no tempo e no espaço, que permanentemente exigem reflexões de conduta ética. É neste cenário que entra o discurso ético para assegurar a conduta moral do profissional.
As competências científicas e técnicas reclamam o complemento dos princípios éticos. Albert Einstein, em seu livro Como Vejo o Mundo, faz um apelo veemente sobre a necessidade da cultura moral. Diante da criação da Sociedade das Nações, a atual ONU, proclamou: as paixões nacionais destruíram a comunidade dos espíritos e o laço unitário da linguagem desapareceu. E acrescenta: a compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos. E completando diz que sem cultura moral, nenhuma saída há para os homens. Bronowski lamenta dizendo que a ciência não parou desde Hobbes, mas assuntos tais como a ética pararam. E para finalizar, o lamento de Humberto Maturana ao declarar que temos desejado substituir o amor pelo conhecimento. O Código de Ética certamente deve ser a partitura da harmonização entre o discurso científico e o discurso ético, formando a melodia do discurso profissional, cuja regência compete ao Conselho de Ética. Vejamos esse exemplo. Na Santa Casa de uma grande metrópole, instituição filantrópica que legitimamente atende tanto ao SUS quanto aos convênios, deu-se o seguinte episódio. Um médico recém-formado atendia um paciente de 55 anos, diabético, obeso e hipertenso. Internado há dias, ele sentiu dores no peito e o médico cirurgião vascular diagnosticou um processo de infarto. Ele poderia morrer se ficasse mais 5 minutos na enfermaria. Diante do quadro, pediu transferência do paciente para o CTI. Nem pensar, o homem era do SUS e mesmo havendo vagas no centro de terapia intensiva, estava-se à espera de algum paciente dos planos privados. Com o apoio de 2 colegas, desconsiderou a negativa e transferiu o doente. Fez mais, chamou a polícia, registrei um boletim de preservação de direito. Existe o crime de omissão de socorro. O leito não é de ninguém, é de quem precisa. Vivemos em uma sociedade onde impera a busca pela obtenção do lucro a todo custo, fazendo com que pessoas sem princípios éticos e de caráter duvidoso tomem decisões levando em conta apenas vantagens que os mesmos podem ter sobre outras pessoas. Podemos facilmente deduzir que pessoas ambiciosas fazem qualquer coisa que se possa imaginar por dinheiro ou vantagem financeira e que o principal fator de proliferação desse ato, especialmente no setor público, é a falta de uma gestão ética e de uma legislação que, de forma efetiva, reprima com rigor os abusos. A corrupção e a improbidade administrativa, como atos extremamente prejudiciais ao erário e à sociedade, desde a história antiga até os dias atuais, levam ao entendimento de que tais condutas estejam intrínsecas no caráter humano, em especial quanto do trato com situações equivocadamente encerradas por muito como propícias e tentadoras. Porém, tais argumentos acabam por colocar em xeque a capacidade da lei em conter o crescimento desenfreado da corrupção praticada por seus governantes. Para finalizar nosso encontro, depois de falarmos sobre o que é moral e ético no nosso dia a dia e nas nossas profissões, é interessante que entendamos os processos mais recentes criados pelo governo federal para combater a corrupção ligada ao desvio do dinheiro público. Este país é feito com o talento e o esforço de 200 milhões de brasileiros que produzem alimentos, constroem grandes obras e geram riqueza e crescimento. Quanto mais se trabalha, mais recursos são gerados para que o governo federal invista em saúde, educação, transporte e tudo o que o Brasil precisa para crescer. Tão importante quanto gerar esses recursos é cuidar para que não sejam usados de forma indevida. Por isso, nos últimos 12 anos, o governo federal tem se empenhado de forma sistemática na prevenção e no combate à corrupção em todos os seus níveis. Primeiro, estruturou a CGU como uma autêntica agência anticorrupção. Depois, aperfeiçoando suas ações, passou a adotar uma atuação conjunta e integrada entre todos os órgãos de defesa do Estado, como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Advocacia Geral da União.
e, com uma proposta inédita, trouxe a sociedade como parceira dessa tarefa, utilizando o controle social como forma de fiscalização e transparência no uso dos recursos públicos. Conheça um pouco da atuação, dos resultados e dos reconhecimentos alcançados por esse esforço conjunto. A CGU realiza auditorias que avaliam a execução dos programas de governo, a gestão dos administradores e promove ações investigativas, além de propor orientações preventivas aos gestores públicos. O programa de fiscalização por sorteios públicos está na 39ª edição e já inspecionou o uso de mais de 21 bilhões de reais de recursos federais da área social em municípios. Entre 2007 e 2014, a CGU acompanhou ainda 799 projetos de cooperação técnica internacional, com a realização de 1.790 auditorias. Desde 2009, a CGU audita gastos com pessoal, o que já resultou em benefício financeiro de mais de 800 milhões de reais. De 2002 a agosto de 2014, a CGU analisou mais de 21 mil processos de tomadas de contas especiais. Desses, cerca de 17 mil foram encaminhados ao TCU para julgamento com um retorno potencial de 12,6 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. De 2013 a 2014, a CGU realizou 148 operações em conjunto com a Polícia Federal. Uma vez concluídas essas fiscalizações, vêm as ações punitivas, tanto de dirigentes e servidores envolvidos, quanto de empresas corruptoras. Nos últimos anos, mais de 5 mil agentes públicos foram punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadorias. E cerca de 4 mil empresas foram impedidas de firmar contratos com órgãos públicos. As auditorias podem resultar em punições e ressarcimento dos recursos financeiros. Também apontam falhas e irregularidades, fazem recomendações e sugerem medidas para evitar futuros ilícitos e tornar mais transparente a administração pública. Nesse sentido, a CGU também atua de maneira sistemática no fortalecimento do controle preventivo do Executivo Federal, organizando capacitações que já alcançaram cerca de 60 mil servidores. Uma área de destaque da Controladoria, criada para dar suporte aos trabalhos punitivos e de fiscalização, é o Observatório da Despesa Pública, que utiliza metodologia científica e tecnologia de ponta para monitorar os gastos e a aplicação dos recursos. Outra importante frente de atuação da CGU é a prevenção da corrupção. São realizados treinamentos e orientações sobre gestão de recursos públicos, incluindo temas como transferências voluntárias, prestação de contas, licitações e contratos. Há também um forte estímulo ao controle social, que é uma forma de participação do cidadão na gestão pública, ajudando na fiscalização e no monitoramento das ações do governo. O Brasil tem avançado muito nesse segmento. A começar pelo Portal da Transparência, o mais abrangente banco de dados disponível à população sobre a aplicação dos recursos pelo governo federal e um dos mais completos do mundo. O Portal da Transparência foi eleito pela ONU como uma das 5 melhores práticas de gestão pública mundial. O Brasil tornou-se referência internacional nessa área e hoje está à frente do mecanismo de acompanhamento da Convenção Interamericana contra a Corrupção. A transparência e a participação dos cidadãos são incentivadas e extremamente valorizadas pela CGU. Hoje, qualquer pessoa pode acompanhar e controlar a aplicação dos recursos federais referentes a políticas públicas, inclusive do município onde mora. Outro grande avanço é a Lei de Acesso à Informação Pública, LAI, em vigor desde maio de 2012. Com ela, qualquer pessoa passou a ter direito de acesso a documentos e informações sob a guarda de órgãos públicos em todos os poderes e níveis de governo.
Até novembro de 2014, mais de 222 mil pedidos foram feitos a 298 órgãos e entidades no Poder Executivo Federal. Dessas solicitações, 217.955 já foram respondidas, sendo que 93% foram atendidas de forma satisfatória, uma vez que apenas 7% dos solicitantes entraram com recurso. O tempo médio para responder às solicitações tem sido de 13 dias, enquanto a lei prevê 20 dias prorrogáveis por mais 10. A Ouvidoria Geral da União, OGU, cuja missão é a interlocução com a sociedade, coordenando o segmento das ouvidorias públicas federais e promovendo o adequado atendimento das demandas dos cidadãos, está à frente do atendimento das demandas da LAI, inclusive como instância recursal para os pedidos que são negados. 2013 foi um ano de conquistas legislativas na prevenção e combate à corrupção. 2 novas leis de fomento à integridade nos setores público e privado foram publicadas. Em maio, a lei que disciplina as regras sobre conflito de interesses no Executivo Federal. E em agosto, a lei da Empresa Limpa, que trata da responsabilização administrativa e civil de empresas. Ainda no âmbito das ações relativas a pessoas jurídicas, a CGU criou o cadastro Empresa Proética, que avalia e publica na internet a lista de empresas que adotam medidas de promoção da ética e da integridade no ambiente empresarial. São 12 anos de avanços, muitas batalhas vencidas, mas ainda existe muito a percorrer. Os resultados alcançados provam que estamos no caminho certo. Só com a atuação conjunta de todos os órgãos de defesa do Estado e a participação ativa da sociedade, podemos enfrentar a corrupção e acabar com a impunidade que a protege. E cada operação bem-sucedida, cada auditoria concluída, cada ato de prevenção ou punição é uma conquista de todos os brasileiros. Pode-se notar a corrupção tanto na vida privada quanto na esfera pública, onde o indivíduo conscientemente executa atos ou ações visando o benefício próprio ou o favorecimento de terceiros, num total desrespeito aos padrões normativos, especialmente no setor público, onde o mesmo deveria agir com retidão de conduta, conforme a moral e os bons costumes, restringindo-se apenas aos princípios constitucionais que regem a administração pública. Agora, o que é mais lamentável é perceber que a corrupção, entranhada há tanto tempo na história brasileira, ainda leva as pessoas, inclusive de boa índole, a conviverem naturalmente com ela. Antes de ser econômico ou político, o problema da corrupção é ético. Quando o cidadão anônimo acredita que a sociedade é constituída por homens bons, passa também a acreditar que trabalhar para a sociedade é uma coisa boa e a corrupção diminui. Caro cursista, por hoje é só. Que saiamos dessa aula refletindo sobre a nossa postura enquanto futuros profissionais da área de finanças. Como a ética poderá te ajudar a ser melhor? Vale a pena pensar um pouco mais sobre isso. Até breve.